Olá, boa tarde a você que nos acompanha agora pelo nosso portal RC1, iniciando aqui o nosso Esporte Notícias, principais informações do mundo do esporte chegando também até você. Daqui a pouquinho vamos fazer um giro aí pelos jogos de hoje. Temos jogos das voltas aí das oitavas de final da Libertadores, também Sul-Americana, falar um pouquinho de seleção brasileira, mercado da bola aí, preparação dos times também para os demais campeonatos. Você acompanha com a gente agora também as notícias nessa tardezinha de terça-feira aqui pelo nosso Esporte Notícia. Esporte Notícia que vem também em nome de parceiros. Eu começo em nome lá de Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas, loja completinho esperando por você com muita novidade, inclusive no quesito de vestuários, também agora para o inverno, moletons, casacos, jaquetas, tem lá para você também mantas, cobertores, edredons e muito mais. Pessoal, vai lá conferir. Lembrando também que tem para você uma variedade lá na coleção completinha de cama, mesa e banho, cortinas também para a casa toda, na Praça Francisco Simões, número 156. Telefone para contato também é o 3652-1987 ou pelo WhatsApp 98131-8731. Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas. Também em nome lá de AM Metais. Pessoal, a empresa que faz a diferença na cidade, leva o seu material, dá um destino correto, ajuda aí o meio ambiente e você ganha dinheiro. A sua vantagem é você fazer parte. Em outubro tá rolando também aí para você aí o nosso sorteio do Dia das Crianças, dia 12, 2 sorteios, ambos nos valores de R$500. Então você vende para Ayrton, preenche o cupom, vai estar concorrendo também. O telefone para contato é o 3652-1599, tem o WhatsApp 981712810 AM Metais. Bom, antes de falar de Libertadores e Sul-Americana, tivemos ontem também o jogo que encerrou aí a 20ª rodada do Brasileirão. Faltava apenas eles, Mirassol e Cruzeiro, que foram a campo aí também na noite da segunda-feira, e com um gol em cada tempo, o Mirassol e o Cruzeiro empataram aí placar de 1-1 nesse fechamento da 20ª rodada. O duelo foi na noite da última segunda, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião e Mirassol. Caio Jorge abriu o placar para a Raposa, logo aos 4 minutos, aproveitando-se aí de uma grande assistência do Matheus Pereira e da falha do zagueiro também em Gemes. E o Leão cresceu na partida, teve mais volume que o adversário e conseguiu empatar aos 19 do segundo tempo. Tá? Então, 1-1, Mirassol e Cruzeiro fechando aí a 20ª rodada também do nosso campeonato. E começa hoje também os jogos de volta aí da Libertadores e também da Sul-Americana. As oitavas de final, a gente conhece hoje os primeiros classificados já para as quartas também, que vem logo aí. Hoje teremos em campo logo mais o Vélez Sarsfield, que enfrenta o brasileiro Fortaleza, né? Eles vão a campo também aí. O Vélez e Fortaleza entram em campo a partir das 19 horas, 7 horas da noite, no estádio José Aftani, em Buenos Aires, na Argentina. No jogo de ida, teve um empate sem gols na Arena Castelão. Agora quem vencer, então, avança já às quartas de final da Libertadores. Qualquer empate leva a decisão aí para os pênaltis. Teremos também o São Paulo e o Atlético Nacional. Esse jogo é hoje também às 21h30, 9h30 da noite. O pessoal vai a campo também aí para tentar essa classificação. Também teve empate no jogo de ida. Vamos aguardar o da volta e você confere como o pessoal vem a campo. São Paulo e Atlético Nacional se enfrentam às 21h30 pelo horário de Brasília desta terça-feira pela partida de volta das oitavas de final da Conmebol Libertadores. O duelo será disputado no Morumbis. O São Paulo vive um bom momento. No fim de semana, poupou quase todos os seus titulares, seus principais jogadores, justamente no empate com o Sport pelo Brasileirão, por causa da partida contra o Atlético Nacional. Depois do 0-0 na Colômbia, o tricolor precisa de uma vitória para se classificar para as quartas de final da Libertadores e atingir a meta estabelecida pelo clube no orçamento deste ano. O Atlético Nacional é o terceiro colocado na tabela de classificação da segunda parte do campeonato colombiano. No fim de semana, usou os titulares e empatou em 2-2 com o Fortaleza e, por isso, pode chegar desgastado ao Morumbis. Quem a vencer
avança às quartas de final da Libertadores. Um empate nesta terça-feira leva a decisão da vaga para as cobranças de pênalti. O vencedor do confronto enfrenta na próxima fase quem passar do duelo entre Botafogo e LDU do Equador. Quanto a escalações prováveis, o São Paulo tricolor, em meio a tantos problemas físicos, terá força máxima em relação ao que o técnico Hernan Crespo tem conseguido levar a campo. O São Paulo enfrentará o Atlético Nacional com todos os seus titulares recentes à disposição. A tendência é de que o time jogue mais uma vez no 3-5-2. Já do lado do Atlético Nacional, ao contrário do São Paulo, a tendência é que o time chegue ao Morumbi desgastado no fim de semana, enquanto o tricolor poupou seus principais jogadores diante do Sport, o time colombiano usou seus titulares no torneio nacional. Então, pessoal, Vélez Sarsfield e São Paulo, né? O Vélez que usou o time titular aí no final de semana. Já tivemos aí o São Paulo que acabou, né, deixando o pessoal descansando, usou um time praticamente misto aí, reservas, visando exatamente esse jogo aí da Libertadores. Teremos ainda pela Libertadores também hoje o Racing e o Peñarol. O pessoal vai a campo também a partir das 21h30, 9h30 da noite. Também pela volta das oitavas. A partida será realizada no estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina. Na primeira partida, no Uruguai, o Peñarol fez o dever de casa, venceu o Racing pelo placar de 1-0, né? Ex-jogador do Atlético Paranaense, aí, o Terence, que marcou. E agora vai para esse jogo também da volta. E aí teremos também jogos pela Sul-Americana, né? Também aí visando esses jogos da volta das oitavas, teremos aí Huracan e Once Caldas, que vão também a campo na noite desta terça-feira, a partir das 19 horas, 7 horas da noite. A partida vai ser no estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires. No jogo de ida, o Once Caldas venceu por 1-0. Lembrando aí que a equipe colombiana chega então à Argentina com essa vantagem do empate para se classificar às quartas. De brasileiros, teremos aí o Fluminense, que vai enfrentar o América de Cali. Eles que vão a campo às 21h30, 9h30 da noite, no estádio Olímpico Pascoal Guerreiro, em Santiago de Cali, na Colômbia, pelo jogo também de volta aí das oitavas. No primeiro jogo, né, na Colômbia, o Flu venceu aí pelo placar de 2-1. Tem também essa vantagem aí do empate. E teremos ainda o Musque Runa e o Independente Del Valle também, que vão a campo aí na noite desta terça-feira, né? Também visando esse jogo das voltas para poder conhecer os primeiros classificados das quartas de final aí da nossa Sul-Americana. E daqui a pouquinho, mais informações para você em nome também de mais parceiros, e eu falo agora de Agropecuária Bichos e Companhia, lugar para você cuidar muito bem do seu bichinho de estimação, rações, acessórios, banho tosa, artigos para pescaria, aquarismo, tem lá os peixinhos ornamentais e muito mais para você, pessoal. Lembrando que a loja está completinha, esperando por você na rua 15 de novembro, número 1117. Telefone para contato é o 3652-4675 ou então pelo WhatsApp 997 13 3008. Agropecuária Bichos e Companhia. Também já aproveito para falar em nome lá da Wizard, a maior e melhor escola de idiomas, aliás, estúdio na melhor rede de ensino. Lembrando que tem sempre uma Wizard bem pertinho de você. Aqui em Dois Córregos fica localizado também ali na Avenida Fernando Costa, número 264, bem no centro da cidade. Telefone para contato é o 3652-5444 e tem também o WhatsApp 998 49 45 44, o Wizard. Vamos lá falar um pouquinho agora também do Santos. O Santos que acabou realmente resultando aí na demissão do Kleber Xavier, né, após a derrota de 6-0 para o Vasco aí no último domingo. E tivemos aí agora alguns nomes surgindo, né? Tem o Tite, porém diz ser muito difícil a contratação do Tite. Fizeram também uma proposta aí para o Ramon Dias e para o Emiliano, né, que até um tempo atrás estavam no Corinthians, mas ambos negaram o convite. E o nome forte que deve vir é o Sampaoli, ele que já passou pelo Santos aí em meados de 2019, pode estar pertinho de voltar, porém ele quer que a diretoria contrate, né? Ele quer reforços para poder assumir o peixe, e você agora confere com a gente também.
O técnico Jorge Sampaoli se manifestou de forma oficial pela primeira vez após ter seu nome ligado ao Santos, que demitiu Kleber Xavier no último domingo. O técnico argentino se disse disposto a retornar ao clube, mas exigiu um esforço da diretoria para a chegada de reforços. Jorge Sampaoli é o favorito a substituir Kleber no Peixe. Como explicado no começo de agosto, o Santos já havia entrado em contato com o argentino no primeiro cenário de pressão sobre Kleber Xavier, após a atuação ruim da equipe na vitória sobre o Juventude. O alvinegro praiano sondou o técnico argentino para entender alguns detalhes, como potenciais valores e ambições. Com a demissão de Kleber Xavier, a tendência é que as conversas para a chegada de Sampaoli sejam intensificadas. A sondagem deve evoluir para uma proposta oficial, uma vez que o Santos tem pressa para definir a situação do novo técnico, o que não existia anteriormente, já que o Peixe possuía um técnico empregado. O comandante argentino é um velho conhecido do Santos. Ele passou pelo clube em 2019. Ao todo, foram 63 partidas, com 35 vitórias, 13 empates e 15 derrotas, além de 102 gols marcados e 55 sofridos. Na oportunidade, foi vice-campeão brasileiro. Desde então, Sampaoli passou por Atlético Mineiro, Olympique de Marselha, Sevilla, Flamengo e Rennes, onde estava até o final de janeiro deste ano. No momento, está livre no mercado, que facilitaria uma possível volta ao Santos. Além de Sampaoli, outros nomes também são especulados no Peixe. Tite é um nome que agrada a diretoria, mas o cenário para sua possível chegada é visto como difícil. Já Vojvoda sinalizou que só tem interesse em voltar ativa na próxima temporada. Ramon Dias, por sua vez, foi procurado, mas negou o convite. Aí, pessoal, as informações chegando então também. Santos aí, tudo indica, pode pintar o nome mais uma vez então de Sampaoli aí à frente do alvinegro praiano. Vamos lá com mais informações que chegam pra gente agora também, inclusive do Palmeiras. O Palmeiras que está se despedindo aí do Marcos Rocha, né? Realmente vai ter a saída aí do Marcos Rocha após 7 anos aí, 12 títulos conquistados pelo Palmeiras, né? Foi feita uma homenagem, recebeu placa aí também da presidente Leila Pereira, mas segue agora para poder vestir a camisa do Grêmio, né? Ele que perdeu espaço aí com o Abel depois da chegada de alguns jogadores, como foi até o caso do Giai também, e agora segue aí um novo rumo, mas deixou aí homenagem também para o Alviverde e você confere aí essa despedida também. O lateral direito Marcos Rocha viajou na última segunda-feira para Porto Alegre para finalizar a negociação com o Grêmio, clube que defenderá após deixar o Palmeiras depois de 7 temporadas. O Verdão usou as redes sociais para se despedir do jogador de 36 anos que estava no clube desde 2018. O veterano se despediu do elenco, comissão técnica e diretoria na última semana. Ele pousou ao lado das 12 taças que conquistou pelo clube e recebeu das mãos da presidente Leila Pereira uma placa em homenagem à sua passagem pelo Verdão. Desde 2018, no Verdão, o lateral direito disputou 346 jogos pela equipe e levantou 12 troféus. Marcos Rocha conquistou 3 títulos do Campeonato Brasileiro, 2 Copas Libertadores, uma Copa do Brasil, 4 Campeonatos Paulistas, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Nesta temporada, Marcos Rocha disputou apenas 17 jogos, sendo 13 deles pelo Campeonato Paulista. O jogador acabou perdendo espaço com a ascensão de Agustín Giai, que assumiu a titularidade na equipe do técnico Abel Ferreira, e com a chegada de Kelvin, recém-contratado. Aí, pessoal, também então o Palmeiras, né, tendo aí esse desligamento também, se despedindo do Marcos Rocha e dando as boas-vindas para o Carlos Miguel, porque a qualquer momento aí pode ser anunciado a contratação do goleiro Carlos Miguel, que era do Corinthians, acabou aí depois
negociando, né, com a Inglaterra para o Nottingham Forest, aonde ficou basicamente ali mais realmente como reserva e agora volta para o futebol brasileiro, provavelmente vestindo aí as cores alviverdes, né? Vamos aí aguardar os próximos capítulos também dessa contratação. Daqui a pouquinho mais informações para você em nome também de Restaurante Fogão de Lenha, o Canto da Chuleta, o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá para o melhor lugar, saborear o melhor aí da comida brasileira. Tem lá para você também o chopp, o suco, o refrigerante, caipirinhas e muito mais, além de uma variedade aí de porções e também os combos, né, que são os queridinhos aí do momento e você pode escolher aquela combinação que você mais gosta. Restaurante Fogão de Lenha é o Canto da Chuleta. E falo também da Vero. Falar de Vero é falar de internet, mais do que isso, internet de qualidade para você e confere com a gente também no recadinho. Bem-vindo à sua admirável internet nova. Admirável internet nova. A Vero põe o mundo ao meu dispor. Fibra e muito conteúdo. Na sala, no quarto, onde for. Aqui, o sinal é bem mais potente por causa do novo Wi-Fi 6. Quero música, vídeo e também TV, mas o papai dançando é melhor nem ver. Admirável internet nova. É a nova Vero. É a nova Vero. Admirável internet nova. Vero, do tamanho do seu mundo. Vamos lá falar um pouquinho também agora do Corinthians, né? O Corinthians tem a semana livre, volta a campo agora só no final de semana, visando mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro, enfrentando agora o Vasco lá em São Januário, né? O Vasco aí que vem de uma vitória importante de 6-0 aí frente ao Santos. O Corinthians acabou perdendo aí por 2-1 para o Bahia. E agora enfrenta o Vasco no domingo. Lembrando também que nesse jogo vai ter alguns retornos, né? Que são importantes também aí para o elenco, e mais segue tendo alguns desfalques importantes que fazem a diferença também. Você acompanha como que está essa preparação aí do Corinthians. O Corinthians iniciou na última segunda-feira a preparação para enfrentar o Vasco, adversário da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no próximo domingo, às 16 horas, pelo horário de Brasília, em São Januário, no Rio de Janeiro. Segundo informações divulgadas pelo clube, o elenco começou o dia no CT Dr. Joaquim Grava, com trabalho de força na academia, seguido de aquecimento no gramado e exercício de pressão pós-perda, com o intuito de uma rápida recuperação da posse de bola. Depois, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na derrota por 2-1 para o Bahia no último sábado, em jogo válido pela 20ª rodada, foram para a parte interna do CT para uma atividade regenerativa. Os demais jogadores permaneceram no campo para um jogo de enfrentamento em campo reduzido, com complemento de cruzamentos e também finalizações. O Timão voltará a treinar na manhã desta terça-feira e terá treinos diários até sábado, quando viajará ao Rio de Janeiro para a partida do dia seguinte. Serão, portanto, 6 dias de preparação em mais uma semana livre para o trabalho do técnico Dorival Júnior. Para enfrentar o Vasco, que goleou o Santos por 6-0 no último domingo, o Corinthians terá os retornos de Angel Romero, Kaká e Fabrício Anguilleri, que cumpriram suspensão diante do Bahia. Por outro lado, Yuri Alberto, Memphis Depay e André Carrillo e Hugo, todos no departamento médico, seguirão sendo desfalques. O Corinthians vem de 6 partidas consecutivas sem vencer, com só uma vitória nos últimos 11 jogos, e ocupa a 14ª colocação do Brasileirão, com 22 pontos, 5 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Aí, pessoal, informações então também, Corinthians se preparando aí, visando mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, tem o meio de semana livre, né, não está aí mais na Sul-Americana, então segue focando aí no Campeonato Brasileiro. Vamos lá falar um pouquinho também de seleção brasileira, porque a gente tem também a lista com alguns nomes que já estão praticamente confirmados aí como pré-convocados, né, nessa lista do Ancelotti. Lembrando que temos mais 2 datas, as 2 últimas datas em setembro, visando aí a Copa do Mundo de 2026. E alguns nomes já são praticamente certos, já foram enviados para os times aí, para os jogadores estarem sendo também já dispensados, né? E está aí se apresentando a seleção na segunda-feira. Você acompanha com a gente agora também.
A seleção brasileira será convocada na próxima segunda-feira para a data FIFA de setembro, onde o Brasil enfrentará Chile e Bolívia nas eliminatórias sul-americanas. No entanto, o técnico Carlo Ancelotti já adiantou aos clubes envolvidos os jogadores que fazem parte da sua pré-lista. Suspenso do próximo jogo contra o Chile, por conta do segundo amarelo que recebeu contra o Paraguai, Vinícius Júnior foi poupado de atuar contra a Bolívia e ficará de fora da convocação. A lista de pré-convocados inclui como goleiros Gabriel Brazão, do Santos, zagueiros Éder Militão, do Real Madrid, laterais Vitinho, do Botafogo e Paulo Henrique, do Vasco, meio-campistas Danilo, do Botafogo e Marcos Antônio, do São Paulo, atacantes Caio Jorge, do Cruzeiro, Neymar, do Santos e Rodrigo, do Real Madrid. A seleção se apresenta no dia 1º de setembro na Granja Comari, em Teresópolis. O Brasil enfrenta o Chile no Maracanã, dia 4 de setembro, e depois encara a Bolívia em El Alto, no dia 9, nas duas últimas rodadas das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. E vamos lá com mais informações daqui a pouquinho, em nome também lá da Fantasy Sports. Pessoal, Fantasy Sports, que é o seu site de apostas esportivas, aliás, aposte online aí com a Fantasy. Explore a emoção dos eventos esportivos, apostar e ganhar é com a Fantasy Sports. Lembrando também que é a sua plataforma confiável para experiências emocionantes e também apostas bem-sucedidas. Então vem você também fazer parte aí da Fantasy Sports. Vamos lá falar do futebol feminino também, porque está chegando definido já praticamente, né, os jogos também das quartas de final. Temos aí já os times que vão estar indo ali às semifinais já, né, da Copa do Brasil Feminina, onde ficaram apenas aí o Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo para disputar a almejada taça aí de campeã de 2025. E você confere com a gente agora também. No Brasileirão Feminino, as semifinais estão definidas. O Palmeiras venceu o Flamengo 3-0. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro eliminou o Bragantino por 2-0. São Paulo e Ferroviária empataram em 1-1 no tempo normal. Nos pênaltis, o São Paulo venceu por 4-3. E o Corinthians derrotou o Bahia por 2-0. Com isso, as semifinais teremos Palmeiras e Cruzeiro, São Paulo e Corinthians. No masculino, destaque para a goleada histórica do Vasco sobre o Santos, 6-0. Derrota que fez Neymar deixar o campo chorando. E o técnico Kleber Xavier sem emprego porque foi demitido. O Flamengo venceu o Inter 3-1, Fluminense 2-1 no Fortaleza, o Ceará venceu o Bragantino por 1-0, Vitória e Juventude ficaram no 1-1, São Paulo Sport no 2-2, em São Paulo o Bahia derrotou o Corinthians por 2-1, na Arena MRV em Belo Horizonte o Atlético Mineiro perdeu para o Grêmio por 3-1 e o Palmeiras que venceu o Botafogo no Rio por 1-0, assumindo a vice-liderança provisória, já que logo mais às 8 da noite Mirassol e Cruzeiro se enfrentam. Se o Cruzeiro vencer, volta à segunda posição, ficando a 3 pontos do líder Flamengo, que soma 43. Nesse meio de semana, o campeonato dá uma parada, porque teremos os brasileiros decidindo vaga para as quartas de final nas Copas Sul-Americana e Libertadores. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes. Tá aí, pessoal, as informações chegando para você também. Vai ficando por aqui também o nosso Esporte Notícia. Agradecer pela técnica, você que esteve em casa acompanhando e ficando informados com a gente também. Tenham todos uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem todos bem e até mais.